Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Domingão. Sejam bem-vindas. Domingão, mais um dia de devocional. Vamos entrando. Bom dia. Bom dia, Rayane. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Nai. Saudade, lindona. Bom dia, Mari. Vamos lá, mais um dia de devocional, 110 dias hoje, hein? Daqui a pouco a gente vai fazer 4 meses de devocional, uau! Bom dia, Roberta. Bom dia, sogra. Bom dia. Tudo bem, gente? Ontem assisti o devocional de longe. Bom dia, bom dia. Vamos entrando, soltando coraçõezinhos aí, por favor. Pro Instagram acordar. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Yara. Sejam bem-vindas. Se você está domingão, né? Deixa eu colocar aqui a legenda. Bom dia, Fabi. Bom dia, Cíntia, Cris. Bom dia. Peraí que eu tô escrevendo aqui. Pronto. Ontem eu coloquei, né, a legenda. Ontem eu ia falar, amor, fixe o comentário. Eu falei, melhor não, né? Ele tava fazendo um monte de coisa aqui sozinho. Eu falei, não, deixa ele. Então, bom dia, Fabi, bom dia, Ju. Vamos entrando em mais um dia de devocional. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, se identifica pra gente saber, mas eu acho que pelos roxinhos aqui, todo mundo que tá entrando eu conheço. Mas esse é o momento de estudo, esse é o momento da gente estudar a nossa fé, assim como a gente estuda inteligência emocional, a gente estuda autoestima, a gente estuda marketing, a gente estuda muitas vezes algum instrumento musical. A gente também pode estudar a nossa fé, né? Através do estudo a gente pode ativar a nossa fé. E quanto mais a gente estuda, mais Deus mostra quem Ele é, mais Ele age na nossa vida. Quanto mais a gente estuda sobre Deus, mais intimidade a gente tem com Ele. E quanto mais intimidade, mais ele está mesmo presente nos nossos dias, na nossa vida. Então, é muito gostoso estar aqui estudando. E através desse estudo, a gente poder transbordar para o nosso coração a fé, a paz, o entendimento, né? Então, muito bom. Estudo, bom dia, Suelen, bom dia, Elma, Neidinha, Vanessa. Então, se você nunca entrou aqui, nunca assistiu o Bruno e a Bruna, eu sei o que eles fazem, eu já ouvi falar, mas, né? O convite é que você abra o seu coração e que você fique, que você ouça a mensagem, não é a mensagem do Bruno, da Bruna, é a mensagem que Deus tem pra gente, né? A gente fala que ninguém entra aqui por acaso, às vezes você acha que você entrou aqui por curiosidade, ou você acha que, eu entrei aqui só pra ver, mas na verdade se você se permitir, se você abrir o seu coração, você vai ver que você entrou aqui porque o Pai pediu pra te chamar, Deus pediu pra te chamar, por alguma razão, para falar algo no seu coração, ou para aliviar alguma coisa que esteja te machucando, ou para te responder algo. Sempre é assim, né? Bom dia, Rafa, Tizi, bom dia, Jocélia, Lu, saudade. Né? Então, esse é o convite, é que a gente separe um tempo da nossa vida para a gente poder ativar essa fé e estudar sobre a fé. Eu falo para vocês, eu gosto muito de estudar, sabe? O Bruno também. E eu estudo qualquer coisa assim que eu queira aprender, eu pego, eu pesquiso, eu vou atrás de um curso. O que eu quero aprender, eu acredito que a gente pode aprender qualquer coisa através do estudo, através do empenho, né? E bom dia, Kimi. Bom dia. Thaís, bom dia, Maresias. Então, acredito sim que através desse estudo a gente pode ativar algo muito espiritual. Gente, o céu tá tão bonito hoje, com azul, com tantas nuvens, eu adoro.
a gente pode sim ativar a nossa fé através desse estudo, ativar algo que mexe com as nossas emoções, sabe? Não é só algo, religião, não tem nada a ver com religião, Deus, não. Eu acredito que quando a gente cria essa intimidade com Deus, é algo que mexe com a nossa estrutura mesmo, sabe? É capaz de mexer com o nosso corpo físico, mexe com as nossas emoções, né? Então o convite, vocês que estão aqui, é que todos os dias seja um novo dia de devocional, seja um novo dia de estudo, seja algo novo que Deus tem pra gente, porque todos os dias né? E é isso, gente. Tô feliz de estar aqui nesse domingão. Vou pedir para vocês, por favor, encaminharem um aviãozinho para pessoas que vierem no seu coração. A gente sempre fala, não é para você sair enviando para todo mundo só por enviar. Não, o objetivo desse momento aqui do devocional é pra gente realmente enviar para pessoas que cara, sabe? Você pode também enviar para quem você quiser, óbvio, mas não, quando a gente pede para enviar, não é para encher a live. A gente não está preocupado com isso. A gente quer que mais pessoas sintam o que a gente está sentindo aqui, né? Vocês estão aqui há vários dias com a gente, enfim. A gente aqui em casa. E ontem eu não estava aqui, né? A maioria de vocês viram que eu estava lá na casa da minha mãe. Mas deu 10 horas, já foi automático. Eu já entrei aqui pra assistir o devocional. E foi muito engraçado, porque o Bruno contou algo ontem que eu tava sentindo lá da casa da minha mãe na noite anterior, sabe? Então ele falou que ele tava pensando, né, que alguns anos atrás, quando eu estava lá na casa da minha mãe, como ele estava aqui, como ele ficava aqui. E eu falei pra minha mãe a mesma coisa. Eu falei, nossa mãe, eu vim aqui pra sua casa há alguns anos, eu ia muito mais pra lá, porque eu fugia pra lá, né? Quando o bicho tava pegando aqui, eu não aguentava ficar muitas vezes. E eu ia pra lá e ficava lá 2, 3 dias na minha irmã, na minha mãe. E eu lembro que, cara, eu ia e o que eu falava era exatamente isso, eu não aguento mais, eu só falava em separação, em motivos pra terminar, em motivos de briga, né? E aí eu falei pra minha mãe que dessa vez, o quanto que a gente tava falando sobre... Isso não foi falado, sabe? O foco mudou porque as coisas mudaram. E então foi muito especial a gente ter vivido isso ontem, sabe? Longe, só que com tudo mudado, com um cenário diferente, né? Com uma coisa boa. Eu queria voltar pra casa, antes eu não queria voltar pra casa. E o que eu tô dizendo pra vocês, eu tô contando essa história pra dizer que é possível, sabe? Que Deus, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, a gente tem que ter... E mesmo assim, ele já estava trabalhando, eu estava lá na casa da minha mãe nessas vezes que eu falei pra vocês. Mas tá bastante claridade hoje aqui, tá difícil de abrir o olho. O que eu tava falando, gente? Fugiu. Que a importância é que quando eu tava lá, eu achava que, cara, e agora? Eu achava que assim, eu não sabia por onde começar, sabe? Mas Deus já estava trabalhando no meu coração, no coração dele. Então, às vezes, Deus está trabalhando, mesmo que a gente não veja, mesmo que a situação esteja cada vez mais difícil. A gente tem que ter essa certeza, gente, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, sabe? Tudo na nossa vida. Então, esse é o convite também pra gente no dia de hoje, para que a gente confie no tempo dele. Porque, às vezes, eu sempre falo que é muito fácil a gente ter fé quando tá tudo bem, sabe? É muito fácil a gente ter fé quando a vida tá boa, quando tá tudo certo e bora lá, tá tudo bem, tô aqui no meu relacionamento, né, que é difícil, mas faz parte, tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro, tá tudo bem, né? É muito fácil a gente gostar de Deus e a gente honrar o nome de Deus, se tá tudo bem. Agora, e quando o bicho tá pegando, qual que é o relacionamento que a gente tem com Deus, sabe? Qual que é, quando o bicho tá pegando, os nossos pensamentos em relação a Deus? Quais são os nossos pensamentos em relação a Deus? O que a gente realmente crê? O que a gente
alimenta no nosso dia a dia em relação a Deus quando o bicho tá pegando. Isso a gente tem que pensar muito, sabe? Porque uma das coisas que eu sempre falo é que um dos meus segredos, né? Um dos meus lemas de vida, uma das coisas que eu nunca esqueço pra mim é que a gente não pode deixar de ter fé nos dias difíceis. Então, pra mim, compreender isso, praticar isso, lembrar disso nos dias difíceis faz muita diferença. Não adianta a gente ter fé só nos dias bons, tá? Porque o momento que a gente mais vai precisar usar a nossa fé são nos dias difíceis. Então, a gente ter fé nesses dias difíceis para que ele haja, faça o que ele tem que fazer, né? A gente não questionar. Uma frase que eu falo sempre: deixa Deus ser Deus, não questiona. O Bruno chegou aqui dando risada, provavelmente já é algo do que tá no devocional, né, amor? Bom dia, gente. Buenos dias, família. Buenos dias. Esqueci minha blusa, bom dia. Pega lá. Ah, tá de boa. Não tô tão frio assim, não. Vamos esquentar aqui. Bom dia, pessoal. Agora, você falou de, né, qual foi a pergunta? Como eu uso minha fé, né, nos momentos difíceis. Mas qual fé? Fé aonde? Né? Será que a gente aprendeu o que é fé? Né? Será que a gente aprendeu, né? A gente acredita que não, nós não aprendemos, né? Nós não recebemos informação sobre essa fé que nós estudamos aqui há 110 dias, né? Bom dia, pessoal, bom dia, Fabi, bom dia, Melhor de Mim, bom dia aí, Dani, todo mundo que tá aí. Vamos chegando aí, domingo o pessoal dorme até um pouquinho mais tarde, mas esse devocional vai ficar gravado e Deus fala seja no ao vivo ou seja no gravado. Deus é um Deus que Ele é. Mas é muito legal estar aqui ao vivo com vocês. Se você puder compartilhar aí pra gente poder começar aqui já direto na palavra, a gente vai mergulhar mais sobre essa fé, né? Vamos colar na videira junto. Bruninha de volta. Opa. Pega o celular pra gente aí, Marzinho. Como é que vocês estão se sentindo aí? Ai, domingão gostoso, por ficar de preguiça. Deus quer falar nos nossos corações. Deus quer falar nos nossos corações. Deixa eu só mudar aqui a música. Ai, adoro isso. Vão chegando aí. Sejam bem-vindos. Tava falando que você tava aqui ontem refletindo sobre como que você tava em paz aqui ontem mesmo, eu estando lá na minha mãe. E como que eu também tava em paz lá, né? Que antigamente eu ia pra lá e falava em separação, não queria voltar pra casa, era um sofrimento. E quanto que Deus, Ele já estava agindo, mesmo quando a gente já tava chegando no nosso limite, achando que agora, né? Ele já estava agindo. Então a importância da gente confiar e a gente ter fé nos dias difíceis, né? É isso. Fala, Gugu. Só que eu só posso aplicar algo, seja no dia difícil ou no dia fácil, mas principalmente no dia difícil, qualquer coisa, não só fé, se eu saber, se eu tiver informações sobre isso, né? Se eu me preparar para isso, né? E a gente não foi preparado para isso. Acho que a maioria que tá aqui, né? A gente não teve informações. Fala, Gugu. Buenos dias. Então, pra gente poder aplicar, muda pra gente lá. Pra gente poder aplicar essa fé, a gente precisa aprender mais sobre essa fé. E Deus gosta de fazer essas coisas, sabe? Você viu que Ele criou essa situação de novo. Tipo, a Bruna foi dormir na casa da minha sogra tá precisando de um apoio lá. E eu aqui sozinho, só que agora numa outra situação. Ou seja, Deus, Ele fala assim, eu sou Deus, tá vendo? Mais uma vez Ele se fez presente, falando, tá vendo? Essa mudança de que aconteceu na sua família, fui eu que fiz. Ah, Bruno e Bruna, mas não foram vocês, pelo conhecimento que vocês têm, a quantidade de anos que vocês trabalham com pessoas, com desenvolvimento humano. Não.
Isso tudo, claro, ajudou, mas isso não é o principal. Esse não é a chave que fez a mudança acontecendo aqui na minha casa. A chave se chama Jesus. Jesus. Então, se você está aqui pela primeira vez, ou que você que vai assistir depois, gravado e pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem está aqui já há 100 dias, hoje é o 110, todos os dias, seja bem-vindo novamente. Nós estudamos sobre o maior homem de todos os tempos. E quando nós estudamos sobre esse maior homem de todos os tempos, nós percebemos que ele é muito mais do que um homem. Nós percebemos e nós sentimos a presença dele. Ele está vivo, essa é a boa notícia de Deus para nós. E Bruno e Bruna não é padre, não é pastor, não é candomblé, não é budista, nós não somos espíritas, nós não temos nenhuma religião, nós acreditamos em Cristo. Foi Jesus que entrou aqui na nossa casa. E tem gente que realmente não gosta de nem ouvir isso, né? Mas tá de boa. A gente não tá aqui, e eu peço isso pra vocês, nunca julgue assim, sabe? Quando alguém não gostar de ouvir a palavra de Jesus, tá de boa. Eu era uma pessoa que eu não gostava de ouvir. Sabe o que tem que fazer? Ora. O dia que a Bruna foi lá no João de Deus, ela passou uma semana lá, sei lá quanto tempo, eu assisti um filme, Quarto de Guerra, que me ensinou muito, né? E esse filme, Quarto de Guerra, mostra o poder da oração. O quanto é importante você ter um cantinho seu, para você ter ali um momento em solitude, ali você e Deus, para você orar. E tem coisa que não adianta você falar nada com a outra pessoa que está do outro lado. Tem coisa que a pessoa não vai adiantar nada falar com você, mas a oração, ela tem um poder muito grande. Sabe por quê? Porque aqui na Terra nós temos um negócio que chama Espírito Santo, o Espírito de Deus. Cara, isso o amor de Deus é matemático, Deus tem um plano. Entende isso? Bom dia, Rafa. Então a gente precisa mergulhar mais sobre isso, sabe? Então, quando a gente acha que tá tudo caído, além de nós estarmos recebendo um convite de Deus, de tipo, cara, agora é a hora, né? Tá caída a casa, agora só o improvável, então agora Deus vai ser Deus, mais uma vez. Então tá tudo ferrado, então agora Deus vai ser Deus mais uma vez, porque é Ele que vai resolver, o homem não consegue resolver, então agora Ele entra. E aí quando tá tudo assim caído, o Espírito de Deus, ele tá trabalhando a nosso favor, foi o que a Bruna falou aqui. Ele está trabalhando mesmo quando a gente acha que não tá, mas no nosso olhar não tá. No nosso olhar humano não tá, mas existe alguém lá nos céus olhando por nós. E eu falo muito que acho que todo mundo passa por um momento desse na vida, muito forte, ou algumas vezes da gente saber nadar, mas eu entro no mar e não consigo passar arrebentação. E pior, eu tô preso, eu não consigo nem voltar e nem ir pra frente. Eu fico no meio da arrebentação, tomando onda atrás de onda, né? Tomando rola atrás de rola, sem nadar, busco ar, mas volto de novo. E aí Deus manda te chamar, esse é o Pai que nós temos. E Ele tá mandando chamar pessoas nessa geração em 2020, Ele tá levantando pessoas em 2020, Ele tá restaurando famílias em 2020, para poder acelerar o plano dele de amor, um plano dele de amor que é perfeito por nós. Nós vamos mergulhar mais sobre esse plano e sobre como viver no meio dessa loucura de que nós estamos vivendo hoje, né? Na tempestade, hoje no caso pandemia. Mas quais são os próximos passos? Eu não sei você, mas eu sempre questionei isso a Deus e sempre quis entender na palavra dele quais são os próximos passos. Eu não sei se é porque eu vim do mundo corporativo, porque eu trabalhei quase 15 anos lá. Mas, se você está dentro de um projeto, você tem que saber por que desse projeto. Qual é o objetivo desse projeto? Então, qual é o objetivo da fé? Tá bom, mas e aí? Tá bom, nós vamos estudar sobre Jesus, mas com qual objetivo? Quem ele foi? Como eu me encaixo na história? É o que nós fazemos aqui há 110 dias. Como eu me encaixo na história? Porque você se encaixa na história, sabia disso? Você se encaixa na história. Quais são os próximos passos? Tá bom, me encaixei, tô me sentindo leve, tô em paz, mas quais são os próximos passos? Nós temos que perguntar. E quando tem uma pergunta intencional, quando tem uma pergunta com amor, quando tem uma pergunta com fome e sede, vem a resposta e uma possibilidade de você conhecer algo novo. Então peça para Deus algo novo aí no seu coração. Que bom, Elma. Muito feliz, Elma, por você, viu? A Elma tá aqui bastante dias com a gente e ela falou que tem sido muito transformada, assim, através dessa fé ativada. Que bom. Esse é o objetivo, nós ativarmos a fé e usar essa fé, mas nós não conseguimos fazer isso na carne. Nós não conseguimos fazer isso na força do nosso braço. Vocês vão entender mais ainda hoje. Não conseguimos fazer isso na força do braço. E eu acho que rola, inclusive, eu já passei por isso, e se eu não tomar cuidado eu posso passar de novo,
O que acontece? Quando a fé é ativada, se nós tombarmos pra carne, vai rolar uma autocobrança de tipo, cara, não tô usando, cara, eu acredito em Deus, eu sei que Ele é meu pai, eu sou filho, cara, eu acredito, cara, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas eu não tô sentindo isso na minha vida, e aí eu começo a me autocobrar, e quanto mais eu me autocobro, mais eu limito o agir, né? Mais eu limito o uso da fé. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Porque Jesus, Ele veio tirar a gente desse tribunal. Ele veio tirar a gente desse tribunal humano, sabe? Mas vamos orar e vamos abrir a palavra, a gente vai falar sobre isso. Pai, em nome de Jesus, se você puder fechar os seus olhos aí do outro lado. Hoje em muitos lugares aí está sendo feita a Santa Ceia, né? Quem não sabe o que é Santa Ceia é não vou entrar aqui nesse assunto, mas é onde o pessoal celebra, né? Comer o pão e tomar o vinho, né? Que é o suco de uva. Isso é um representar, né? Jesus, Ele ensinou sobre isso. Nós não vamos falar sobre Santa Ceia, mas nós vamos se alimentar do corpo de Jesus, por isso que o pão, e tomar do suco de uva, que é o quê? Que é o sangue dele. Então nós vamos nos alimentarmos do pão, nos alimentar de Jesus. Então nós vamos comer algo sólido aqui, que é a palavra dele, e nós vamos beber o sangue dele, que vem através de uma chave que eu quero ensinar aqui para vocês. Eu quero estudar esse negócio junto com vocês e aprender mais ainda. Bruno e Bruna não são teólogos, nós não queremos ser professores, nós não somos nada disso. Nós somos estudantes igual você, com fome e com sede. E Deus vai dar o pão para você. Deus vai dar o sangue aí. Por isso que fala o sangue de Jesus, que purifica tudo. Tá? Então, Pai, em nome de Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Mais uma vez, com muita alegria estamos aqui. 110 dias, nós sabemos que isso não tem nada a ver com o Bruno e com a Bruna. Nós sabemos que isso não tem nada a ver na força do nosso braço. Nós acreditamos 100% de que o Senhor já preparou esse momento. A cada dia. Nós sentimos a sua presença, então seja bem-vindo nesse lugar. Eu não sei como a pessoa que chegou aqui entrou nesse devocional, mas o Senhor sabe, o Pai sabe, e Ele mandou te chamar. E Ele quer falar no seu coração, então se você puder, eu te encorajo a você apenas falar assim, se puder abrir os braços, se não tudo bem. Eis-me aqui, respira bem fundo. Eis-me aqui. Eu quero aprender algo novo. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero me esvaziar de mim e deixar o seu amor entrar em mim. E o teu amor ganhar de mim. Cara, essa música não sai da minha cabeça. A gente vai escutar ela no final e orar junto de novo. Não sai da minha cabeça. O tempo todo eu tô escutando essa música. Às vezes a gente acha que a gente tem que... Cara, eu tenho que ganhar... É uma luta eu contra eu. Bruno contra o Bruno. Bruno contra o Bruno. Bruno contra o Bruno. E aí eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco. E é eu contra a minha mente. Eu. Ah, cara, eu passei 30 e poucos anos da minha vida desse jeito. E cada vez mais Deus fala no meu coração: ei, você pode lutar sozinho, eu te fiz livre, mas eu tô aqui, ei, olha pra mim. Não é mais sobre você lutar contra você mesmo e você ganhar de você e você perder pra você. Jesus tá falando aqui pra gente: ei, eu já venci o mundo. Eu venci o mundo. Vem em mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu já venci o mundo. Eu ganho por você. Eu ganho por você. Eri, né, bro, que tá isso aqui? Kátia, eu ganho por você. Não é mais sobre você lutar na força do seu braço. Nós em 2020 temos todas as informações. Nós em 2020 temos tecnologia, nós temos inovação o tempo todo. Mas me parece que nós, seres humanos, se a gente olha apenas para aqui, para a Terra, se a gente olha apenas para as circunstâncias, nós estamos cansados. E aí o Pai quer, ainda nessa pandemia, ativar fé em pessoas, fé no alvo. Não é mais sobre alto nível, sobre falar de forma macro. Ei, não posso deixar de falar isso. Não é mais sobre espiritualidade, não é mais sobre o universo. Ei, é sobre o Pai que estás no céu e você é filho. É sobre Jesus que veio religar você e o Pai, sem crença, sem ritual, sem burocracia. Sem apontação de dedo, sem metralhadora, só amor. Jesus mostra isso.
Quando um pai tem 2 filhos, Jesus contou, um pai tem 2 filhos, um dele pede toda a herança para vazar. O pai dá tudo, dá a parte dele. E ele perde tudo. E ele decide voltar pro pai. E o que o pai tá fazendo? Sabe onde o pai tá? O nosso pai, o seu pai. Pai nosso. Não dá mais pra gente decorar essa oração, nós temos que entrar nas palavras. Deus falou comigo isso na quarentena. Ei, Bruno, entra no Pai Nosso. O pai tá na frente da casa, já esperando o filho, com uma festa pronta, montada. Com certeza o filho estava chegando no pai, querendo se justificar. Ei, eu tô falando isso para você fazer um paralelo com a sua vida. A Bíblia é um espelho pra gente. A Bíblia é um livro de sabedoria, não só assim, no nosso nível racional, mas principalmente no nível espiritual. Por quê? Porque Deus fala conosco através dessas palavras. O pai tá na frente da casa, esperando você. E você vai querer se justificar, você vai falar assim, pai, então eu não administrei muito bem, eu gastei tudo que você me deu. Não. Você pode falar tudo isso, mas não é agora. Eu tô na frente da casa, eu quero te dar um abraço. Eu quero tirar sua sandália, mano, está escrito. Eu quero tirar sua sandália, te dar uma nova. Eu quero tirar sua roupa e te dar uma nova roupa. Ei, já tá tudo pronto aqui, um animal, sei lá que animal que é que tava pronto lá, cordeiro, sei lá, não importa. Uma festa montada. Esperando por você. Esperando por mim, mas cara, eu peguei toda a minha herança, eu saí fora, vazei, gastei tudo, vivi a vida doidado, tudo bem. Eu estou aqui na frente da casa para te dar um abraço e para dizer que eu te amo, para dizer que você é meu filho. E isso não muda, você pode fazer o que você quiser aí do outro lado. Ô Bruno e Bruna, você pode fazer o que você quiser. O meu amor por você não muda. Agora veja, eu acredito demais nisso. Na hora que você sentir o amor do Pai, você vai abrir espaço, você vai esvaziar todos os dias. Você vai falar, ei, esvazia de mim. Me esvazia. Eu quero sentir seu amor, mas eu também quero retribuir o meu amor por você. E isso é o que transforma, é uma mão de 2 vias. E isso é intimidade. Ei, não dá mais. Deus está falando muito esses dias na quarentena. Bruno, não é só sobre gratidão. Não é só sobre você entregar o seu dia nas minhas mãos e vazar e tocar seu dia. Ei, eu quero falar mais com você. Eu quero ouvir mais da sua boca. Eu quero mais momentos com você. E vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então o Pai está mandando chamar a gente com muito amor e com muito carinho para sim, ouvir a nossa gratidão, ouvir o nosso entregar para Ele, mas Ele quer mais, Ele quer uma intimidade onde Ele vai falar coisas a seu respeito que você ainda nem imagina o que Ele vai falar para você. Vocês entendem isso? A gente viveu isso aqui na nossa casa, essa varanda é uma varanda de desgraça. De desgraça, mas agora é de vida. Então vamos para a palavra, Marcos capítulo 1, versículo 14. Vou deixar aqui agora o celular com a gente, tá? Porque depois a gente... Marcos capítulo 1, 14 e 15. Ixi, meu café ficou aqui. Se alguém puder escrever aí pra gente, Marcos capítulo 1, Pamela. 30 minutos ali. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Tô esperando alguém escrever. 14 e 15 não, 15, desculpas. 14 e 15, pode ser 14 e 15. Se alguém puder escrever, por favor, agradeço. Tem um delay aí e nós vamos junto. Bom dia, Áquila Treinamentos. Bom dia, Raíza. Bom, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Pronto. O problema é o seguinte, nós estamos no em 2020, com todas as informações com tecnologia. Só que nós temos muita dor espiritual, muita crença em nós que precisa ser quebrada, irmão. Ô Bruno, não dá mais, Bruno. Tô falando isso pra mim, hein? Tudo que eu falo aqui, eu falo pra mim, viu? Também. Ixi. Ó. Quando a gente escuta a palavra arrependimento, já vem, lá vem a Bruna querendo me dar lição de moral. Não tem nada a ver. Nós temos que estudar o que é arrependimento. O que é arrependimento? A gente tem que perguntar o que é arrependimento. Eu quero entender. Ficar tacando o pai é focar no problema. Jesus, ele tá falando aqui, ó. Jesus falou aqui, ó.
pregando o evangelho. Jesus estava pregando. Pensa o gerúndio aqui, tá? Ah, Bruno, o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Evangelho no grego significa boa notícia. Não tem nada a ver com qualquer coisa que talvez você esteja pensando de diferente disso. A boa notícia de Deus para você e para mim se chama Jesus. Quando nós estudamos a história de Jesus, nós percebemos que isso é a boa notícia. Melhor, isso me leva para um lugar. Eu vou falar sobre isso. Ó, Jesus, ele falou assim, o tempo está cumprido. Manja o check it, que a gente fala aqui todo dia. Check it, check it. Que graças a Deus, uma galera aí, vocês todos aí, no final, quando vocês entendem no coração, vocês estão mandando check it. Jesus está falando aqui, o tempo está feito. Check it, cumprido está feito. É como se fosse um projeto entregue, entende? E o reino de Deus está próximo. Então Jesus está falando sobre o reino. Jesus o tempo todo, você precisa saber disso. O tempo todo falava do reino de Deus. O tempo todo. Por quê? Porque esse é um lugar já preparado para a gente. E Jesus veio nos preparar para isso. Ele veio para nos ensinar. Não sobre regras, mas sobre princípios mesmo. Sobre amor. Valores, né? Valores. Tá? E aí, Jesus era um líder que liderava por exemplo. Veja, e aí ele falou assim, ó, duas coisas para vocês saberem. Preciso que vocês façam duas coisas. Jesus só foi bem claro. Arrependimento e acreditar nessa boa notícia. Ou seja, arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso significa o quê? Se arrepender e acreditar na boa notícia. Mas o que é se arrepender? Se arrepender é você simplesmente, no dicionário mostra, você dá meia volta, uma volta de 180 graus. No exército eles usam esse movimento chamado como metanoia. É você se arrepender. E se arrepender significa o quê? Eu reconheço que eu sou falho. Não tem como a boa notícia de Deus entrar no seu coração, no meu coração, se eu não reconhecer que eu sou um ser humano falho. Entende isso? Reconhecer. Ou querer que isso não aconteça, negar isso, né? Tipo, não tem como. Porque é da nossa natureza, né, humana. Exato. Então eu acredito que todos que estão aqui entendem e sabem que tem uma natureza falha. Nós somos falhos, cara. Eu fiz um vídeo aí nesse Instagram aí sobre a nossa mente é corrupta. Ai, Bruno, mas não é só os políticos que é corrupto? Não, nossa mente também é. Mas corrupto não tem a ver só com roubo. Nossa mente é corrompida desde Adão e Eva. Ei, mas você precisa entender isso. Para nós, assim, eu falo isso porque foi a forma que Deus conduziu no nosso coração. Então eu não tenho como dizer algo diferente do que Deus fez aqui em casa. Porque eu não sei. Então eu falo que Deus está fazendo, que Ele fez. E eu sempre questionei isso. Tá bom, mas e aí? Mas eu vou me arrepender pra quê? Mas eu vou reconhecer e tá bom, e aí? O que eu ganho? Né? E o que é de fato acreditar nessa boa notícia? Então nós precisamos entender a história. Por isso que nós falamos todos os dias aqui, há 110 dias. A fé se aprende. A fé ela deve ser examinada. Precisa estudar. Enquanto eu não estudei, é uma questão de, sei lá, especialmente para quem é mais racional, assim como eu. Todas as vezes tem que me convencer. Não vem me convencer, me explica que se fizer sentido pra mim, aí, eu vou com você até o fim. E principalmente essa geração de 2020, Deus é tão top, que a gente tem muita informação, né? É tão top, exato. E o homem, ele sabe de muitas coisas aqui na Terra. Então, se eu tenho muitas... Cara, de novo, eu tenho tecnologia, eu tenho muito conhecimento. O homem tem, entende? Quando eu falo nós, seres humanos, nós temos muito conhecimento aqui na Terra. Então faz sentido a gente perguntar. E nós temos que perguntar, nós temos que estudar, e tá tudo aqui escrito. E aí, quando nesse questionamento, anote isso aí no seu caderno, no seu devocional. Fico muito feliz que vocês tenham o caderno. Quem não tem, se puder, né, se quiser estudar mais, se aprofundar, é importante quando a gente escreve, eu tô materializando entendimento, eu tô materializando o que eu tô aprendendo. Você tá reforçando um caminho neural, né, quando você escreve. Exato, isso é ciência, exato. E aí o que acontece? Você escreve aí, toda vez, por exemplo, que você vai preparar uma palestra, vai preparar uma mensagem, vai preparar qualquer coisa, existe um início, meio e fim. Eu vou falar algo aqui, existe o início, o meio e o fim, certo, Bru? Sim. Início, meio e fim. E na história também existe isso, na nossa história. Existe um início, existe um meio e existe um fim. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Se aprofundar nisso. Tá, Bruno, o que é o início? É que aqui a gente não tem um quadro, eu adoro sulfite, eu adoro desenhar. Isso aqui é uma linha do tempo. Desenha uma linha do tempo aí. O que é o início? Quando Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas em 7 dias. Criou o ser humano no 6º dia.
E no sétimo Deus descansou. Isso é para mostrar pra gente que a gente precisa de pelo menos um dia de descanso na semana, tá? Esse é o aprendizado que eu tenho, que brota, que queima no meu coração. Beleza. E aí, quando ele fez o ser humano imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. 100%. Imagina assim, ó, numa barrinha de percentual, de carga, como se fosse uma carga de celular. Ele fez o ser humano 100%. 100%. Divirtam-se. Mas aí houve a falha. Houve uma decisão ali por o homem. Deus não fez a gente para ficar numa caixa de fósforo. Ele fez a gente para ser livre. E aí entrou a falha. E quando entrou a falha lá em Adão e Eva, o ser humano, a carga da bateria foi para 1%. 1%. Entende isso? E aí, nesse 1%, a gente tem um caminhar até voltar, botar o carregador e chegar aos 100%. Esse carregador tem nome. Esse carregador tem nome e tem sobrenome. Vai vendo. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ei, ó. Como eu escolho viver no meio do caminho? Porque Jesus está falando, oh, o tempo está feito. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o fim. É onde nós estamos caminhando para. E Jesus veio ensinar como nós devemos caminhar nesse meio do caminho. Nesse meio, nessa doideira da pandemia. Então, eu te faço uma pergunta para você refletir, faço para mim, faço para a Bruna. Como eu escolho viver nessa pandemia? Como eu escolho viver nesse meio? Entre o início de todas as coisas e entre o fim que já tem tudo preparado. E tá próximo, hein? Ô, Bruno, tem medo disso? Não, essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre... A gente tá aqui. E aí? Isso. Porque a vida não é só eu acordar, trabalhar e olhar as notícias, quantos morreram, olhar a política e cuidar da minha família e dormir e pronto. Não! Pode até ser, mas é uma vida que... Mas Deus quer te dar mais. A gente sente um vazio dentro da gente, né? É porque chega um ponto que não tem resposta, mas tudo bem, tá de boa, mas veja só, como você escolhe viver? Ah, agora, de novo, é livre-arbítrio. Acredita ou não acredita? E eu falo de novo, Deus está na frente da casa. Tá falando já no corações de alguns aqui. Eu tô na frente da casa. Não adianta nem vir com justificativa, não precisa vir com essas coisas. Eu quero te abraçar. Você não precisa fazer nada, nenhum curso, nem nada. Ó, e aí quando eu tô aqui no meio, beleza. A gente tem refletido muito sobre isso aqui nos devocionais. Deus tem falado muito no coração. Tá bom, eu entendi que lá no início você me fez imagem e semelhança. E lá no início e em Jesus foi feito o religare. Deus é pai e eu sou filho. Beleza. Mas como eu vivo como filho aqui na terra? Sendo falho. Tendo a minha mente, sabe, muitas vezes distorcida, corrompida. Como na minha natureza como ser humano? Falho. Como eu vivo como pai? E a gente fala muito aqui, né? Cola na videira. Cola na videira. Sabe por quê? A Bíblia podia ter só essa parábola na minha visão. Eu gosto tanto dessa parábola. Jesus, o nosso pai é como se fosse um agricultor, tá escrito isso. Jesus é uma árvore chamada videira e nós somos os ramos, os galhos. E o que um galho faz? Ele gera o fruto? Sozinho não, mas gera. Em essência, ele se alimenta, ele se nutre da videira. Consequência é o resultado, consequência é o fruto. Então Deus quer te convidar aqui agora, dia 5 de julho, para você se alimentar da videira, para você receber um alimento novo hoje. Peça isso do outro lado aí. Eis-me aqui. Eu quero receber um alimento novo da videira. Uma videira que não julga. Uma videira que não vai falar que você tem que ir por esse caminho ou tem que ir para o outro. Uma videira, Jesus, que você pode estar leproso. Se você não pedir a cura para ele e pedir comida, ele vai te dar comida. Mas se você pedir a cura, ele te dá a cura. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Ei, minha filha, meu filho, o que você precisa? O que você quer? Vocês entendem isso? E aí o que acontece? Jesus,
Vocês precisam entender isso aqui, ó. Olha que legal. Lá no livro de João, capítulo 14, olha o que Jesus fala. Antes de ir para a cruz, antes de se esvaziar, olha o que ele fala. Mano, Jesus, ele tinha um status de muito, vamos dizer assim, de poder. Porque olha o que ele fez na história, a cura, a quantidade de gente que ele curou, os milagres que ele fez. Mas ele não estava nem aí para isso. Ele veio para servir e nos ensinar a servir. E ele fala assim, ó, lá em João capítulo 14, versículo 25, tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês, no 26, desculpa, mas o Consolador, o Espírito Santo não tem nenhuma crença, tá? Espírito Santo é Espírito de Deus, faz um deparo aí, é o Espírito de Deus em nós somos templo do Espírito de Deus, mas tem um caminho para esse Espírito de Deus entrar em nós. Ó, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Jesus está falando, o mundo não vai te dar paz, Bruno, mas eu posso te dar paz que excede qualquer entendimento. E o que mais nós precisamos em 2020 é de paz. Às vezes a gente está procurando coisas, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Na verdade, talvez o que nós precisamos em primeiro lugar é paz. Ó, o Consolador é o Espírito Santo. Consolador é o Espírito Santo. Jesus fala assim, ei, não fiquem de boa, eu estou voltando para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão ter o Consolador. É como Jesus aqui, a videira está aqui. Entende? A videira está aqui na terra. E eu posso me alimentar dela. E é esse convite que Deus está fazendo aqui no nosso coração, de que é dessa forma, Bruno, que você vai estar de 1% na sua bateria e você vai recarregando ela. Mesmo diante da tempestade, mesmo com preocupação financeira, mesmo com preocupação profissional, mesmo com preocupação familiar, mesmo com qualquer coisa. Amor, porque se o galho não está na videira, se o galho não tá na árvore, né, na videira, onde que ele tá? No chão. No chão. Se ele existe e não tá na árvore, não tá na videira, ele está no chão. Só que no chão ele não dá fruto. Exato. Então o único lugar, isso foi uma coisa que nossa, esse dia da videira foi muito top, porque eu entendi que a minha vida, antes de eu estar colada na videira, tinha um potencial. Eu existia, eu acreditava em Deus, eu via o agricultor passando, né? Mas eu não usava todo o meu potencial porque eu não dava fruto. Não tinha ninguém que me nutria para eu poder dar o fruto, né? Como é quando você cola na videira. Exato. É muito louco isso. E Jesus, ele termina falando assim, ó, vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Jesus vai voltar. Você acredita nisso ou não? Ó, para viver o meio. Por que nós acreditamos tanto no estudar? Tanto. Além de ter sido dessa forma que Deus conduziu a nossa transformação aqui como família, né? O que acontece? Na hora que eu estou estudando sobre a videira, na hora que eu entendo que o Consolador está aqui, ei, você não está sozinho, nem sozinho. Vocês não estão. Eu não estou. Jesus está aqui, através do Espírito de Deus. Ele falou, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar um Consolador para vocês. Em algumas bíblias de estudo fala, o outro Consolador está aqui, porque Jesus foi um Consolador. Então Jesus, essa é a boa notícia, ele está vivo. E veja, na hora que eu estudo Jesus, na hora que eu entendo que Jesus está aqui na terra, na hora que eu entendo que está aqui através do Espírito de Deus, tá? A videira está aqui. E quando eu estudo, eu estou escutando a palavra de Jesus. E a palavra acalma uma tempestade. Jesus, na hora que ele liberou uma palavra, ele acalmou uma tempestade. Jesus, na hora que ele liberava uma palavra, ele curava um leproso, ele curava um cego. Jesus, na hora que ele falava, as coisas aconteciam, mas isso acontecia com o comando de um Pai que está nos céus. Tudo acontece por meio de Jesus. Até o próprio Consolador, ele falou ali, o Pai vai enviar um Consolador em meu nome. Então por isso que às vezes você pode ter escutado e às vezes até você pergunta, não entendi, mas por que fala tanto em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Ih, lá vem o católico, lá vem o crente, lá vem o espírita. Não.
Peça em nome de Jesus, porque todas as coisas aqui na Bíblia nos ensina, nós já estudamos isso aqui, todas as coisas foram criadas em nome de Jesus. Ei, amor. Mas é uma coisa importante. Fala aí, amor. Que às vezes, por exemplo, você falou, Jesus vai voltar, você crê nisso? E uma coisa que me veio, eu queria saber até se mais alguém se identifica, quando eu ouvia que Jesus ia voltar, sempre o meu questionamento era por quê? Aí a resposta que eu tinha era, está escrito. E pra mim... Falavam isso pra você? Sempre. Todos, está escrito, Jesus vai voltar, está escrito, está aqui. E eu pensava assim, mano, e daí que tá escrito? Sabe? Eu tinha raiva quando eu via isso. E o que é importante entender, né? Hoje eu falo que eu creio, por quê? Porque eu falei, a questão de examinar a fé. Então a importância do estudo, quero reforçar aqui, amor. A importância hoje eu creio que Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar, porque está escrito, é o trailer, é um pedaço do trailer, não é nem o trailer, é um pedaço do trailer. Olha só. Então, a gente abrir a nossa mente, cara, então se eu duvido que Jesus vai voltar, então eu quero saber, eu quero estudar para eu tirar minha conclusão. E outra coisa que me veio aqui, será que se Jesus tivesse sido um rei, um cara poderoso, um cara milionário, um cara forte, bonito, sei lá, sabe, poderosíssimo, assim, mais pessoas não iam crer nele? Pensei aqui. Não sei. Sabe, por que as pessoas às vezes, por que eu falo de mim, por que eu tinha tanta dificuldade de falar, de dar o poder dele pra ele, sabe? E isso só veio em mim através do estudo, assim. Isso. Mas aí existe, quem trabalha com TI sabe, quando você faz um site, por trás do site existe um código, existe um sistema rodando. Tem uma tela ali na sua frente. Então, quando nós estamos estudando, existe uma tela aqui na nossa frente. Por trás existe um software rodando. Sim. E a peça fundamental é o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque na hora que eu estudo, a palavra de Jesus está sendo falada aqui. E a palavra dele, quando é liberada, o Espírito de Deus, ele entra no nosso coração. É uma matemática que Jesus nos ensinou. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, eles entram a partir do momento que vocês estudam sobre ao meu respeito. Por isso que a gente tem que ficar de boa, colado na videira, porque a minha única preocupação colado na videira é estudar para ser o quê? Alimentado por Ele. Alimentado por Ele. E aí dá o fruto. E aí dá o fruto. Então, quem ensina todas as coisas, Jesus acabou de falar aqui, ó. Eu vou deixar o Espírito Santo para vocês, por quê? Porque é Ele que vai ensinar todas as coisas para vocês. E Ele vai te lembrar todas as coisas que eu lhes disse para vocês. Ele tá falando isso para a equipe dele, tá? Ei, presta atenção nisso, ó, presta atenção. Jesus tá falando com a equipe dele. Jesus tá falando com a equipe dele. E ele tá falando, eu vou deixar um consolador para vocês. É como eu aqui na terra com vocês. E esse consolador, o Espírito de Deus, que você não vai conseguir pegar, mas você vai conseguir sentir ele, é ele que transforma. Por quê? Porque ele vai ensinar vocês e ele vai fazer vocês lembrarem dos meus princípios. Então, traga para 2020. Nós temos que olhar para a Bíblia trazendo para 2020. Então, o Pai tá falando com a gente aqui. Falando o quê? Ei, Bruno e Bruni, vocês todos que estão aqui, vocês não estão sozinhos. O Espírito de Deus, enquanto vocês estão estudando, o Espírito de Deus está lembrando você de coisas. E o Espírito de Deus está ensinando vocês. O estudar vem do ensinar. Então, o estudar e ensinar está intimamente ligado. Vocês estão entendendo isso? Então, isso é uma alegria para o seu coração. É uma alegria para o meu coração. Cara, quando eu estou estudando quando eu estou aqui na Bíblia, estudando sobre Jesus, o Espírito de Deus está fazendo um trabalho em mim, na minha família. Cara, e é Ele que faz o negócio acontecer. É Ele, não sou eu. Não é ela. Não é você. Nós somos um galho. O problema é quando eu entendo que eu sou a árvore. E eu mesmo dou fruto. Eu sou a árvore, eu sou agricultor e eu mesmo dou fruto. Vocês entendem isso? Eu mesmo faço tudo. E aí uma hora você vai cansar. Uma hora você vai... Cara, não aguento mais. Tudo bem. Cola na videira agora. Sabendo que você é um galho. Você é um ramo chamado de filho.
para um pai que está cuidando de toda a plantação, cuidando de todos os galhos. Ele ama demais a gente. A gente falou anteontem, ou foi ontem, Deus, ele entregou a única coisa que ele tinha, que era o único filho dele, para toda essa humanidade, por tanto amor que ele tinha por essa humanidade. Ele entregou seu único filho. Ai, Bruno, como assim? Mas você não está falando que a gente é filho? Sim, mas quando Jesus desce, ele desce como único filho. E quando ele ressuscita 3 dias depois na cruz, foram 3 dias depois, tem um porquê desses 3 dias. Ele fala assim, agora todos está feito. Ele fala assim, o tempo está cumprido. Check it. Todos vocês agora são filhos. Todos vocês podem chegar até o Pai. Pode ouvir o Pai através de mim, Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. O Pai está vendo a gente. Mas ele está falando, ninguém vem. Então eu só consigo chegar até o agricultor se eu colar na videira. Eu só consigo saber que o agricultor está vindo, cuidando, aparando os galhos. Como? Colado na videira. É a função, eu só consigo exercer minha função, né? Tipo, que é dar fruto colado na videira. Tá Faz bom, Bruno, sentido, mas e aí? Bruno. Agora anota aí. O Espírito de Deus, ele faz o quê? Ele cura. Ele resgata. Primeiro ele vai curar. Depois ele vai resgatar você. O Espírito de Deus, não é o Bruno e Bruna não, viu? Vai dar sentido e direcionamento para você. Ele vai acalmar seu coração. E tem uma passagem na Bíblia que a gente gosta bastante, lá em Gálatas, eu não vou ler ele aqui agora, os frutos do Espírito. Um deles é paz, amabilidade, domínio próprio. Esse é o Espírito de Deus fazendo em nosso coração. Agora veja, isso é um processo de 1% até quando? Até 100%. Até quando nós estivermos no reino. Até quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, a gente nunca vai ser 100% aqui na Terra. Não tem como eu ser 100% aqui. Porque minha natureza, Bruno, é falha. A sua também. Mas Deus quer te desenvolver aqui. Ativando a sua fé. Fazendo com que você use a sua fé. Dando resultado na sua casa. Primeiro no seu coração e depois na sua casa mesmo, na sua família. Porque a fé sem resultado ela é morta. A fé sem ação é morta. Se você ativar a fé e ficar sentado no sofá, as coisas não vão cair do céu. Mas quando você ativa a fé, sentindo o amor verdadeiro de Deus, tudo que você mais quer é sair do sofá. Tudo que você mais quer é falar, pai, o que você quer que eu fale hoje? Pai, o que você quer que eu fale pra Bruna hoje? Pai, o que você quer que eu fale pra Jussara hoje? O que você quer que eu faça hoje? Me fala. E ele vai falar. Vocês estão entendendo isso? Então é início, meio e fim. Nós estamos no meio, mas existe um fim. E esse é o direcionamento. Eu acordo todos os dias sabendo que eu estou indo para um lugar. Porque senão não faz sentido eu tocar a vida. Não faz sentido. Eu não sei o que você pensa aí, mas não faz sentido. Não faz sentido esse coronavírus que não acaba, essa pandemia. Não faz sentido. Mas existe um lugar que nós estamos caminhando. E o Pai está resgatando com muito amor. Bom? Faz sentido, amor? Quer Muito. Complementar? Pra gente Não, falar? a gente estava ontem conversando com um casal de amigos e achei muito legal uma colocação que ele fez, que foi que quando a gente nasceu, quando eu nasci, quando o Bruno nasceu, a gente já tá no meio de uma história já. Achei muito incrível isso, porque se você acha que a sua vida é quando você nasce, ou no momento da sua concepção, até o momento da sua morte, e essa é a sua vida, parece que não tem sentido. E quando a gente, e eu acho que tem isso que o Bruno falou, né? Desenha a linha do tempo. Quando a gente nasceu, Pega a Bíblia. quando a gente nasceu, a gente tem que compreender que a gente já faz parte, a gente já, é como se você tivesse entrado num... Sabe quando você tá assistindo um filme, no meio do filme aparece um personagem novo? E aí ele tem um tempo ali e passa. Né? E isso me chamou muita atenção e pra mim trouxe assim, ok, sabe, traz uma certa, como é que eu posso dizer, compreensão mesmo de que tá tudo certo, sabe, eu faço parte desse filme que começou lá atrás, passou por Adão e Eva, tá passando por nós até Jesus voltar. Isso me trouxe uma paz. A boa notícia do coração. Evangelho é que Jesus está vivo. E é loucura pro olhar do homem acreditar nisso, sabe? Eu não acreditava nisso daí.
Como assim tá vivo? Ressuscitou. Tá doido? No olhar racional nosso é esse. Só que Deus não vive num tempo igual ao nosso. Deus vive num tempo, na Bíblia fala kairos. A gente vive no cronológico, passado, presente e futuro, preto no branco. Isso é fé. Mas eu acredito demais que talvez você nem consiga explicar por que você tá aqui. E tá de boa. Porque o próprio Deus quer ensinar você. E quanto mais nós estudarmos sobre Jesus, mais o Espírito de Deus entra no nosso coração. E Ele que trabalha, Ele que lembra a gente das coisas, Ele que ensina. Jesus falou. Então, pra gente poder terminar, se puder fechar seus olhos, mas essa música é linda. Ela só fala assim, ó: o teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu não sei você aí, se você consegue falar isso aí do outro lado, mas fala. O teu amor está ganhando. Mas para isso eu preciso me esvaziar. Eu quero me esvaziar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. São 110 dias feitos por você, para você. Todos nós aqui somos seus filhos. O Senhor preparou esse momento. Isso não tem nada a ver com o Instagram. Todos os seus filhos aqui estão falando: ei, eu quero me esvaziar. Alguns não conseguem falar isso porque tá tão machucado. Tá sentindo tanta dor. Tem tanta mágoa. Mas você não precisa nem falar, porque o Espírito de Deus já está aí fazendo em você. Limpando suas lágrimas, te dando roupa nova. Não vai te julgar. Ele só quer te acolher, te resgatar, te tirar daí de onde você está, tirar sua família da onde está. Jesus, nós queremos nos esvaziar para cada dia o seu amor ganhar forma em nós. Ele está moldando a gente a cada dia. Se isso faz sentido para você, dá checked aí. O que é checked, Bruno? É aquele verdinho, tá feito. O próximo passo, irmão, é o fim, é a volta de Cristo. A volta triunfal dele. Esse é o próximo passo. Enquanto ele não volta, nós temos o quê? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. É só isso. O problema está quando eu acho que isso é só, porque isso é tudo. Então se isso fez sentido para você, esse devocional vai ficar gravado. Comenta lá pra gente, porque, cara, muitas pessoas estão vendo o seu comentário e tá despertando um interesse nela. Pô, eu também quero isso, eu preciso disso. E eu não quero que fique escutando da boca do Bruno e da Bruna, porque isso não tem nada a ver com o Bruno e com a Bruna. Ei, o dia que isso aqui tiver a ver com o Bruno, a ver com o Bruno e com a Bruna, já caiu. E isso tem a ver com o Pai que está nos céus, querendo resgatar um povo que está machucado em 2020. E querendo falar assim: ei, eu tenho um caminho, eu tenho uma verdade, eu tenho uma vida para você. Eu quero te levar para um lugar, que é o reino. O Pai não quer só resolver o seu problema, Ele quer muito mais na sua vida. Isso é só um start. Gente, bom domingo para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. O devocional vai ficar gravado. Comenta o que Deus colocou no seu coração hoje. E também compartilha nos seus stories. Manda aviãozinho aí para as pessoas que vierem no seu coração. E é isso. Amanhã às 10 horas estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe seu domingo. Que você possa realmente sentir a presença de Deus nesse dia. Amém. Bom dia. Uma presença que está te levando para um lugar. Uma presença que quer acalmar seu coração e te dar uma paz que excede qualquer entendimento. Eu vou me esvaziar pro teu amor em mim ganhar. Beijo, Rô. Beijo, Rô. Gente. Saudade de vocês. Beijo, Ju. Beijo, Kimura. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. O Instagram tem um cronômetro. Nós vamos até terminar esse cronômetro. Tem um cronômetro aqui na minha frente. Senão a gente não dá consegue checked, mais um, salvar. dá checked, mais um, dá checked. Dá checked aí. Tá feito. Ei, Muito não se bom, preocupa, gente. Deus já tem tudo preparado pra você. Amém. Vamos junto, cola na videira. Beijo, gente. Bom dia. Cola na Bom videira. domingo.